Band Cidade. Oferecimento Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, de volta com o Band Cidade, hora das informações do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. Neste fim de semana ocorre a terceira etapa do Mundial, o Grande Prêmio de Portugal. A repórter Mariana Becker acompanhou o primeiro dia de treinos livres. Confira. A pista aqui de Portimão mostrou ainda estar escorregadia, como no ano passado. Só que dessa vez ainda tem o vento muito forte, o que dificultou a vida dos pilotos para manter os carros dentro dos limites hoje, durante os 2 treinos livres. Lewis Hamilton da Mercedes foi o mais rápido, seguido por Max Verstappen da Red Bull e Valtteri Bottas, também da Mercedes. Mas isso não garante nada para o piloto heptacampeão mundial amanhã na classificação, porque Max Verstappen foi apenas 1/10 de segundo mais lento e tem carro para fazer frente ao inglês. O duelo está remarcado. O primeiro quem venceu foi Lewis Hamilton no Bahrein, o segundo Max Verstappen em Imola e o terceiro, o que vai acontecer? Você vai acompanhar ao vivo aqui na Band no domingo a partir das 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Fórmula 1 é na Band. Não dá para perder, hein? Agora o Campeonato Catarinense. A partida de ida entre Chapecoense e Marcílio Dias, válida pelas semifinais da competição, está suspensa. O problema não tem a ver com os dois times, e sim com o Hercílio Luz. Confuso, não é? Entenda na reportagem. A polêmica envolve o lateral direito Alisson, escalado pelo Hercílio Luz na partida contra o Brusque pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense. O jogador havia sido expulso na final da Série B do Estadual de 2020, jogo em que o Hercílio Luz enfrentou o Próspera. A Procuradoria de Justiça Desportiva recebeu um ofício do Departamento de Competições da Federação Catarinense de Futebol, dando conta de uma atuação irregular de um atleta do Hercílio Luz no jogo do dia 10 de abril contra o Brusque. Este atleta foi julgado dia 6 de abril e foi punido com uma partida de suspensão e acabou atuando na partida do dia 10. De posse dessas informações, a Procuradoria protocolou a denúncia com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O julgamento foi marcado para terça-feira, onde o Hercílio Luz irá fazer sua defesa e prestar seus esclarecimentos. A diretoria do Hercílio Luz disse que no julgamento do dia 6 de abril, o clube foi informado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de que Alisson estava liberado para jogar. O clube informou que está confiante na absolvição no caso. O julgamento deste caso está previsto para a próxima terça-feira, em sessão virtual às 7h da noite. Até lá, a partida entre Chapecoense, que eliminou o Hercílio Luz em 2 jogos nas quartas de final, e Marcílio Dias, está suspensa. O resultado do julgamento pode mudar a tabela do Campeonato Catarinense e beneficiar o Figueirense, que herdaria a vaga e enfrentaria a Chapecoense pelas quartas de final. Caso seja inocentado, a tabela de campeonato fica inalterada. Porém, se o Hercílio Luz restar condenado, a tabela da primeira fase, a classificação final, será alterada, cabendo ao mesmo departamento técnico da Federação Catarinense de Futebol, com base no artigo do Regulamento Geral, dispor sobre esse caso, determinando a realização de nova partida contra a Chapecoense ou outra solução que entender viável. A partida entre Avaí e Brusque está confirmada para esse domingo às 4h da tarde no estádio da Ressacada. Confronto entre duas equipes que vivem um bom momento na competição. São 9 jogos de invencibilidade do Avaí neste campeonato catarinense, 3 empates e 6 vitórias. O Leão ainda defende a marca de não ter perdido dentro da Ressacada. Nós tomamos uma sequência aí de sem perder de bastante jogos. E a derrota tem que incomodar. E o time de Claudinei Oliveira perdeu apenas 2 jogos neste estadual para a Chapecoense e a última derrota na 4ª rodada da primeira fase por 2-0 justamente para o Brusque, adversário de domingo. É um adversário difícil, né? A gente sabe disso, mas nós temos que poder valer
o nosso poder, jogar em casa, nossa qualidade. Um confronto de 180 minutos, a gente sabe que não vai ser decidido nada aqui na ressacada. O Brusque também vive um bom momento no Catarinense. O quadricolor encerrou a primeira fase em segundo lugar, também está invicto e perdeu apenas um jogo para o Concórdia na terceira rodada. Além de estar embalado no Catarinense, o técnico Gerson Testoni também está invicto contra o Avaí. Desde que assumiu o Brusque em outubro de 2019, foram 4 jogos e 4 vitórias do quadricolor. E além de jogar a partida de volta em casa, o Brusque também tem a vantagem do empate, assim como foi nas quartas de final. Avaí e Brusque entram em campo no domingo, às 4 horas da tarde, na ressacada. Agora a economia. A disponibilidade de microcrédito tem ajudado micro e pequenos empresários a se manter no mercado de trabalho. Isso mesmo com as dificuldades da pandemia. Veja. O Jean Wisner perdeu o emprego assim que começou a pandemia de Covid-19. Ele e a esposa ficaram sem fonte de renda e tiveram que achar uma alternativa para conseguir se manter. A gente junta esse dinheiro que a gente tem e junto com o microcrédito que eu estava precisando, estava procurando, eu até consegui um banco familiar. Aí ele me emprestou um pouquinho de dinheiro. O microcrédito ajudou o Jean a investir em um carro e se manter no mercado de trabalho como motorista de aplicativo. Eu emprestei R$3.000. Esses R$3.000 planejei bem certinho. Esse R$3.000 me ajuda a pagar a documentação do carro, pagar a entrada do carro. Então, para sair com o carro, hoje o carro está comigo. Ele consegue me ajudar. Ficar no mercado do trabalho para manter minha vida por enquanto. E assim como o Jean, outras pessoas seguiram o mesmo caminho na busca por microcrédito. Santa Catarina emprestou mais de 390 milhões de reais em 2020, de acordo com a Associação das Instituições de Microcrédito e Microfinanças da região sul. 83% desse total atendeu a demanda de micro e pequenos empreendedores. Como foi o caso da Jainara, que trabalha como manicure e pedicure. Ela procurou o microcrédito para conseguir pagar as contas no momento em que o estabelecimento onde ela trabalha ficou fechado por causa das medidas restritivas. Tanto o meu marido quanto a minha mãe, eles também conseguiram fazer um empréstimo. Então, assim, para mim foi muito gratificante, ficar em casa sem se preocupar em ter que pagar boletos e contas. E eu consegui voltar a trabalhar e consegui recuperar o tempo que eu fiquei em casa. De acordo com a Isabel Bagel, presidente do Banco da Família, uma organização da sociedade civil de interesse público, a disponibilidade de microcrédito se tornou fundamental para pessoas de baixa renda. Esse é um empréstimo de baixo valor, com financiamento de até R$20 mil e taxa de juros de até 4% ao mês. Essas pessoas de baixa renda têm muita dificuldade de acesso ao crédito e foi certamente muito impactada. Então, dessa maneira, se o microcrédito não estivesse disponível para ajudar as pessoas estariam ainda com grandes dificuldades maiores do que aquelas que se encontram hoje. Em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, a demanda por microcrédito no Banco da Família aumentou 10% em relação a 2019, chegando a um volume de mais de 427 milhões de reais liberados. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Imagens da capital encerram a edição de hoje. Beira-mar do continente é o destaque para você com tempo bom, 20 graus de temperatura. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau.